Fala, gente boa! Estamos aqui para o penúltimo princípio, o princípio de número 20 da holografia, que faz parte do movimento do mecanicismo à ecologia. Vamos então à nossa aula de número 28. A aula anterior foi dedicada ao princípio da emergência. Então saímos de uma noção cartesiana de planejamento e previsibilidade para a noção sistêmica de emergência. Nessa aula veremos um princípio muito interessante que é o princípio da holografia, que é um princípio de aplicação metafórica e que nos faz sair de uma noção de hierarquia para uma noção de holografia. Vocês vão ver que nessa aula a gente está voltando a falar de hierarquia, porque a gente já falou de hierarquias para a rede. Mas agora nós vamos falar da hierarquia para a holografia de uma maneira diferente do que estruturalmente da hierarquia para a rede. Esse é o princípio de número 20 da holografia. Vamos consultar o Aurelião para saber o que ele nos diz, o que ele tem a nos dizer sobre holografia e o que a gente pode aprender sobre a etimologia das palavras. Bem, holografia, na origem, primariamente, é um termo que pertence à área da ótica. Ele é um método de gravação de imagens óticas tridimensionais que tem a forma de um holograma. Por que o holograma? Já vamos ver. Isso vocês podem ver, por exemplo, em filmes como o Minority Report, né, em que o ator principal, o personagem principal, olha antigas fotografias em formas de hologramas. É uma fotografia que é constituída a laser e que imprime uma imagem holográfica num disco holográfico. Ela vem do grego holos, que é todo, inteiro ou conjunto, mais grafém, que é escrever ou, originalmente, arranhar ou sulcar. Né? Então, assim, é como se eu escrevesse o todo numa série de imagens. Então, um holograma é basicamente, ou um disco holográfico, ele, em cada partezinha dele, ele tem o todo. Ele tem uma imagem do todo. Ah, mas então bastaria só aquela parte para reconstituir o todo na imagem holográfica? Não. Sim, é bem verdade que a gente tem a imagem do todo, mas com o somatório de todas as imagens, dessas imagens que são de todo, mas que estão em todas as partes, eu melhoro cada vez mais a definição e a qualidade da própria imagem. Então, o que acontece com o disco holográfico? Se eu rompê-lo, eu ainda posso reproduzir a imagem do todo, ainda que com menor qualidade, mas eu ainda reproduzo a imagem do todo, porque o todo está em cada parte escrita. Né? Então, ela é tomada, essa ideia da holografia ou do holograma, ela é tomada como metáfora, sendo usada no pensamento complexo, na teoria da complexidade, e se refere a um pretenso caráter holográfico que os sistemas têm, onde as qualidades do todo estão desdobradas em todas as partes. É como se eu pudesse recompor o todo, eu não preciso de todas as partes. É como cada parte tem os códigos do todo, eu poderia recuperar o todo a partir de algumas partes, isso como lógica geral. Né? De modo que o sistema tem uma capacidade para se organizar e se reorganizar com base nessa identidade do todo que está escrita nas partes. E nós vamos ver que isso é comum em muitos lugares. Por exemplo, o organismo vivo, ele é holográfico? Sim, porque em cada célula eu tenho um código geral que fala sobre o todo. Então, o todo, de uma certa forma, o código do todo, de certa forma, está nas partes, ainda que eu precise das relações, né, para ter esse todo complexo como ele é, mas eu tenho os elementos fundamentais de identidade em cada uma das partes. Então, um organismo vivo, ele é holográfico. O cérebro é holográfico, como a gente vai ver logo a seguir. Então, a holografia, o holograma, ele é uma metáfora, é algo que é tomado emprestado lá da ótica e é usado aqui na teoria dos sistemas complexos. Só que a contraparte cartesiana, ela é da hierarquia. Então, nesse princípio, nessa aula nós estamos falando do princípio da hierarquia para o princípio da holografia. Por que isso ocorre? Por que a hierarquia é contraparte
da holografia. Sim, a hierarquia também é contraparte da rede. E esse binômio hierarquia-rede, ele na verdade ele está se referindo a uma estrutura ou desenho estrutural. Então, quando eu falo que um sistema tem a estrutura hierárquica ou a estrutura em rede, eu estou me referindo ao desenho, ao design estrutural nesse binômio hierarquia-rede. No binômio hierarquia-holografia, eu estou me referindo não ao design estrutural, mas sim ao princípio organizativo fundamental, ok? E nós vamos ver qual é a diferença. Ela é uma questão de princípio organizativo ou de princípio geral, um princípio mental, mais do que propriamente a estrutura da coisa que resulta no final das contas. Então, um resulta no outro, porque o princípio organizativo hierárquico, ele sim acaba gerando uma estrutura hierárquica. E o princípio organizativo holográfico acaba gerando um design em rede. Então, eles são coisas diferentes, ainda, né, que um leve ao outro. Então, o princípio organizativo da hierarquia, que nós estamos falando aqui, ele leva à estrutura hierárquica que nós já falamos em outro princípio. O princípio organizativo da holografia, que nós estamos falando aqui nessa aula, leva à estrutura em rede, que já foi falada numa aula anterior. Veja, como eu falei, um disco holográfico ele pode ser partido, mas as informações de constituição da imagem no seu todo são minimamente prejudicadas, a não ser pela qualidade ou a definição da imagem, mas a imagem como um todo ela permanece a mesma. Então ela é usada como metáfora, né? De forma que um sistema que é dotado de caráter holográfico pode atuar com base descentralizada, pois as informações importantes de identidade e orientação estratégica do todo estão descritas em todas as partes. Vejam, um sistema que é constituído de maneira mecanicista, ele é hierárquico, ele não tem a codificação do todo em todas as partes, porque isso pressupõe uma redundância e uma improdutividade, uma ineficiência. Então, sistemas holográficos, para a metáfora mecanicista, é ineficiente. Por que, então, se constitui sistemas holográficos? Né? Sistemas holográficos ele tem uma série de outras vantagens que a gente vai ver a seguir. E, como noção geral, a gente percebe que, e ele dá origem a esse adágio sistêmico, a parte está no todo e o todo também está na parte. Os sistemas holográficos são assim, o todo está na parte, né? E a parte está no todo. Né? Eles têm uma dupla influenciação, né? Uma recursividade. Para se constituir sistemas holográficos ou sistemas em rede, a gente parte de pelo menos 4 princípios gerais, que são 4 princípios que orientam as organizações ou o design holográfico. O todo tem que estar nas partes, tem que haver redundância, tem que ter requisito de variedade e tem que ter mínima especificação crítica. São 4 aspectos que dão origem a um sistema holográfico, nós veremos isso com exemplos. O cérebro tem um caráter holográfico e ele tem os 4 princípios, a saber, todo nas partes. Ainda que haja especialização de certos neurônios, de certas partes do cérebro, o cérebro se recupera de maneira razoavelmente auto-organizada de traumas pelo reagrupamento e reorganização de funções em outros locais do cérebro. O cérebro aprende a realizar funções especializadas em locais diversos dos originais. Então, se o local original sofreu um trauma, o cérebro se reorganiza em outro lugar para assumir aquela função. Isso ocorre por conta de uma pretensa codificação das características de alto nível do todo cerebral em cada uma das suas células ou de seus neurônios individuais. Redundância. Por que o cérebro é tão criativo e veloz? Porque as informações e até mesmo as funções são redundadas no cérebro. As informações estão em mais de um lugar ao mesmo tempo. Por isso ficam facilmente acessíveis e conferem uma velocidade de processamento, criatividade e flexibilidade, porque vejam, se as informações estão redundadas, a possibilidade de conexões probabilísticas gera uma velocidade muito grande de formação de ideias de novos conceitos. Então a redundância ela é importante para
a velocidade e a flexibilidade do cérebro. Requisito de variedade, também conhecido em outras bibliografias como variedade requisito, diz respeito ao seguinte: um sistema só consegue sobreviver bem, um sistema complexo só sobrevive bem se ele tem tanta complexidade interna quanto a complexidade do seu ambiente. Então ele é um requisito de variedade. Tanta variedade quanto existe no ambiente externo tem que ter um equivalente interno e vice-versa. Então, a complexidade interna corresponde à complexidade do ambiente. Um outro exemplo além do cérebro, o sistema imunológico. O sistema imunológico ele tem que ter variedade de requisitos, senão ele não dá proteção a um organismo, porque ele tem que ter a codificação, tanta codificação quantos elementos patógenos existem no ambiente. E mínima especificação crítica é quando existe um amplo espectro de possíveis funções e operações que possam ser executados por qualquer um, porque é minimamente definido ou normatizado. Onde a gente tem um sistema muito definido e normatizado, a gente tem muita especialização e isso não permite, por exemplo, a redundância e a reestruturação flexível. Então, a mínima especificação crítica, ela permite a velocidade de processamento, permite a velocidade de reestruturação, permite a variação, permite a criatividade, né? Permitindo uma miríade de formas de operação e auto-organização, o que confere criatividade, flexibilidade e velocidade. Num sistema não holográfico, a gente tem as especializações, porque é com base na especialização que eu tenho a maior produtividade. Mas quando eu desejo criatividade, flexibilidade e velocidade, eu preciso holografia e não especialização. Esse caráter holográfico ele é encontrado em muitos lugares, não só no cérebro, é encontrado na internet e encontrado nas organizações humanas complexas, uma vez que a gente projete elas para tal, usando os princípios da holografia ou também os chamados princípios da metáfora da organização vista como se fosse um cérebro. Uma organização constituída com base na metáfora do cérebro ou constituída com caráter holográfico seria assim, todo nas partes. Cada célula organizacional possui os códigos gerais de autorreprodução celular, ou seja, permitindo os spin-offs organizacionais, e os específicos de função útil ao todo da rede, o que dá, como consequência, autonomia e alta capacidade de comunicação. O todo nas partes permite que subsistemas organizacionais ou um pequeno conjunto de células possam se ordenar, se juntar e cooperar para agir como se fosse o todo e gerar muito mais auto-organização e muito mais autonomia. Como redundância, isso nos permite que as informações relevantes e críticas à rede possam estar disponíveis a toda a rede serem facilmente acessadas. E aí eu não preciso depender da burocracia para ter conhecimento, né? Isso tanto aumenta as possibilidades de conexões criativas entre diferentes células, quanto pode ser capaz de criar auto-organização e novas configurações a partir dessa redundância de informações de código de identidade. O requisito de variedade, né, me permite eu ter uma capacidade interna de processar um conhecimento a respeito de um ambiente, porque eu tenho o conhecimento da complexidade do ambiente também está dentro, né? E a sua disseminação também ela é fluida por causa inclusive da redundância. E ela é fundamental para que eu possa ter a capacidade de responder, por exemplo, a questões de mercado por esse requisito de variedade. Então, assim, a minha organização ela é tão rica quanto a riqueza que existe no seu meio ambiente. E a mínima especificação crítica é a redução do número de normas para um conjunto de princípios muito básico e fundamental que são gerais sobre a arquitetura estrutural e sobre o funcionamento. E deve ser os mínimos para que haja uma tomada de decisão e uma auto-organização fluidas sem embaraços funcionais, ou seja, sem burocracia. No princípio holográfico, nós temos muitas questões a refletir e muitas formas alternativas e novas para agir no mundo. Por exemplo, pense na sua organização sobre o caráter holográfico, ou seja, sobre o caráter desse princípio que a gente descobriu, falou sobre ele. Né?
Você vê algum daqueles 4 princípios holográficos aplicados em algum lugar, ainda que a organização não seja como um todo holográfico? Mas em algum lugar eu vejo algum daqueles princípios operando? Caso positivo, onde? E qual o resultado disso? E em caso negativo, eu não vi a holografia em nenhum lugar da minha organização, porque ela é muito hierarquizada. Você veria vantagens da aplicação desses princípios na sua organização? Nessa aula, vimos o princípio cartesiano da hierarquia sendo transformado no princípio sistêmico da holografia. A próxima aula é dedicada ao último princípio do movimento do mecanicismo para a ecologia, exatamente o princípio que dá nome ao movimento maior, o princípio 21 da ecologia. Te vejo na aula 29, a última desse módulo, do princípio número 21. Nos vemos lá.